Fala pessoal, aqui é o Glauco e eu vou resolver com vocês essa questão de termometria misturada aí com, aparentemente com calorimetria, certo? Mas é predominantemente termometria, certo? A gente vai resolver aqui. Se você gostar da resolução, deixa sua curtida aí no final do vídeo, compartilha esse vídeo aí com quem está estudando junto com você aí para o Enem, para o vestibular, beleza? Só lembrando, eu sou professor de Física, no presencial trabalho no Expoente Imperatriz, e no online, no Aula Extra Online, beleza? Quem tiver interesse aí nos cursos que a gente oferece é só procurar lá. Vamos lá. O calorímetro, considerado ideal nesse experimento, estava com sua escala graduada em Fahrenheit e os alunos fizeram uma leitura da temperatura inicial e final da água e obtiveram uma variação de 18 graus Fahrenheit. Então, o que a gente observa aí é uma variação na temperatura da água aí de 18 graus Fahrenheit, certo? Da água não, uma variação da água, tá aqui falando, né? Uma variação da temperatura da água de 18 graus Fahrenheit. Mas o programa trabalhava com a variação em graus Celsius. Beleza. Nessas condições, o valor da variação da temperatura a ser inserida no programa em Celsius deve ser de quanto? Então, na verdade, o que é que essa questão quer? Ele te dá uma variação da temperatura em Fahrenheit e ele pede o valor da variação da temperatura em Celsius. O valor da variação da temperatura em Fahrenheit é 18 graus. Como é que a gente faz? Olha só, tem várias maneiras de fazer essa questão, certo? Do gelo ao vapor, se você pegar do gelo ao vapor, você tem 0 graus Celsius no gelo, 32 Fahrenheit no gelo, né? 100 graus Celsius no vapor e 212 graus Fahrenheit no vapor. Então você tem do gelo ao vapor uma diferença de temperatura aí de 100 graus Celsius. E você tem uma diferença de temperatura de 32 até 212, 180 graus Fahrenheit. Então o que é que você percebe? Que essa diferença de temperatura de 100 graus Celsius corresponde a uma diferença de temperatura de 180 Fahrenheit. Se você olhar para esses valores e você dividir os dois valores por 10, o que você vai encontrar? Uma variação de temperatura em Celsius igual a 10 graus Celsius vai corresponder a uma variação de temperatura em Fahrenheit igual a 18 graus Fahrenheit. Então, esse 18 graus Fahrenheit aqui vai corresponder a quantos graus Celsius? 10 graus Celsius, a alternativa correta, letra A, certo? É somente isso. Essa questão é somente isso. Então, nesse caso, tem essa forma de fazer e tem a forma quando você conhece a fórmula pronta, né? Quando você conhece a fórmula pronta, você tem o quê? Variação de temperatura em Celsius sobre 5 igual a variação de temperatura em Fahrenheit sobre 9. Qual é a variação de temperatura em Celsius? É o que eu quero descobrir. E o valor da variação da temperatura em Fahrenheit é 18 sobre 9. 18 sobre 9 dá 2, então variação da temperatura em Celsius sobre 5 é igual a 2. Portanto, a variação da temperatura na escala Celsius é 5 vezes 2, que dá 10 graus Celsius, beleza? Talvez você tenha vindo até essa questão aqui porque você tentou transformar 18 graus Fahrenheit em graus Celsius. E aí você viu que dá um valor bem maior do que esse, né? Por que isso não está certo? Porque nós não estamos transformando um valor de temperatura. Imagina só, 0 graus Celsius e 32 Fahrenheit isso equivale à mesma coisa. São a mesma temperatura, só são medidas em escalas diferentes. Aí o que aconteceu? Você não tem um valor de temperatura como 32 graus Fahrenheit e 0 graus Celsius. Você tem uma variação, é um quanto ele aumentou ou quanto ele diminuiu. Essa variação não importa qual o valor da temperatura final e qual o valor da temperatura inicial. O que importa é a diferença da temperatura final menos a temperatura inicial, beleza? Então, provavelmente, se você chegou até essa questão, é porque você está com uma certa dificuldade em diferenciar temperatura e variação de temperatura. Então, quando você for dar uma olhada aí no livro, no seu caderno, dá uma olhadinha. Tem uma expressão diferente para o cálculo de temperatura e para o cálculo de diferença de temperatura. Eu identifico que eu tenho que usar a diferença de temperatura quando aparecer a palavrinha mágica diferença, variação, né? Aí eu uso essa expressão, essa maneira de raciocinar. A maneira na qual a cada 1,8 graus Celsius só varia a cada 1,8 graus Fahrenheit só varia 1 grau Celsius, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Valeu e até a próxima.